Agora voltou. Então, ele, a Vanessa e a Nina, né? Estão horários. Nina, Vanessa. Não esqueçam do Candreiro. Quem? Candreiro. Que é isso? Vocês não estão lembrados da aula do Candreiro? Representa o quê? Lembra? O Candreiro representa? O que é isso? Candreiro? O que é? Beijo. Nossa. E não esqueçam da hiperplasia e da hipertrofia. Eu não sei o que ele representa. Elis, e o que ele representa, filha? Se vocês não souberem como é que eu vou vai cair o caranguejo mesmo. Sabe o nome de bateção simpático? Cair o caranguejo, De signos. o doutor Montiel sabe como é o caranguejo. Entendi. Eu não sei não. Não entendeu o negócio Mas pô, até que enfim o doutor toma café? Até que enfim o doutor toma café. Muitíssimo. Tem que parar. Hoje a gente vai aprender a fazer história química, né? Sim, eu quero. Buen día. Bom dia, doutor. Gente, esta es la clase número 2. Vou passar o slide depois. Eu não passo o slide antes porque eu passo o slide no dia. Esse é o motivo que nunca vou passar antes. Perfeito? Eu coloquei continuação, claro, na aula número 1, que o nosso livro sempre é o Vanu. Eu sempre vou colocar assim porque dependendo do capítulo eu posso usar outro livro. Tá? Você se quer no Vanu ainda aquele livro azul. Continuação, esse aqui, se vocês estão ansiosos por um detalhe, vocês já não vão conseguir nem ver. Vocês vão ter tanto que vocês vão preencher isso aqui. Vão cansar. Vamos ver hoje continuação do detalhe. Não confundir aula de hoje, que é semioquirúrgica, com semiomédica. Semiocirúrgica, patologia cirúrgica hoje. Tá bem? Então, espera que se siente. Estamos aqui na parte chatinha e aí vou mostrar para vocês como fazer a nossa aula seguinte. Já está? Bien, estamos aqui, pessoal. Estamos na parte chata, que é na ficha patronímica que chamamos, ou seja, os dados do paciente. Tá? Então, essa primeira folha até aqui seriam os dados do paciente. Aqui já temos a parte interrogatório, a parte anamnesis. E quando chegarmos aqui, vamos chegar hoje aqui, eu vou pedir para que vocês estudem uma patologia, tá? Porque vamos fazer a história clínica de uma patologia. Por exemplo, uma patologia cirúrgica bem comum, vocês vão ter que saber tudo sobre apendicites, alguma patologia biliar. Vamos escolher o primeiro, apendicites. Então, você tem que saber bem a patologia cirúrgica da apendicites. E aí vamos começar aqui fazendo um interrogatório do paciente com apendicite. Ou seja, você tem que chegar aqui e falar, né? Tipo um ator de como está se sentindo o paciente com apendicite. Onde começou a dor, tudo isso, não vão poder usar terminologia. Só se você for o médico, né? Um colega vai ser o médico e o outro vai ser o ator. Então, é isso que eu vou fazendo. Nossa primeira patologia vai ser apendicite, tá? Primeira história clínica. Depois, quando você tiver um paciente com apendicite, fica fácil. Aqui você, claro, cada paciente é um caso, mas já fica mais ou menos parecido aqui o que ele sentiu.
Depois vamos fazer um de patologia biliar, eclitiase vesicular, vamos fazer pancreatites. Então vamos ir pegando cada caso mais importante. Tá vendo? Então estamos na parte chata ainda. Nosso ambiente, tudo isso eu tenho que explicar um pouco mais detalhado sobre semiologia médica. Tá? Eu prefiro semiologia cirúrgica, vai ser mais emocionante. Tá? Então você começamos aí. Nome e apelido, dice. Quem trouxe esse pode olhar. Tem aqui a parte de nome e apelido. O que é importante nome e apelido é sempre colocar o nome completo do paciente, tá? Então meu nome é gigantesco, colocando um nome gigantesco. O cara continua no que ele aí tem continuação ainda, tá certo? Abrevia pelo menos um. Não, Nada. tem que ser completito. Não vale como colocamos na prova aqui na faculdade. Então é Pedro Moreira P. Silva. Tem que ser completito, tá? Então sei que aqui também o livro explica uma coisa que é meio inevitável quando você é médico interno e até quando você é médico, tá? Você deve acostumar a chamar o paciente pelo nome. Só que quando somos interno, eu falo para mim por isso de interno, vamos lá e o colega pergunta: qual é o seu paciente? Aquele da cama 6. Tá? Acontece, isso é inevitável, porque você tem tanto paciente que você não lembra o nome dele. Tá? Então você vai lá na cama 6, claro que aí você já pegou a ficha do paciente e você chega. Então esse paciente se chama assim, que é você, quando você vai conversar com ele, você tem que chamar ele pelo nome. Isso é o que eu explico ao aluno, porque é inevitável você com seu colega chamar ele qual é o seu paciente, cama 5, cama 6, cama 8. Mas chegando com ele, para você estabelecer uma boa relação médico-paciente, tem que ser pelo nome. Aí isso vai acontecer. Tem paciente que vai ficar com vocês os 2 meses de internato em cada área. Fica. Tá? Internado você já conhece ele completo. Você sabe até onde ele mora, porque te convidou já para ir. Então você manda um churrasco, então uma tereré convida muito. Até a fumar, ele está por DPOC, depois te convida. Vamos fumar lá fora, assim. Então, e ele já está por isso, né? Então você fica bem amigo do paciente. Aconteceu comigo. Um paciente ficou comigo 2 meses de clínica médica. Tinha EPOC, DPOC. Tá vendo? Então você, aqui entre colegas, inevitável. Vamos chamar paciente C, paciente 5, paciente 4, o aluno mesmo fala, mas com o paciente chamar pelo nome. Devo escrever o nome completo. Por isso vocês vão ver que aqui o espaço é gigantesco. O Paraguai geralmente tem nome gigante, não é gigante. Tá vendo? Então você completa. Para evitar homonímia, fala claro? Aí eu coloquei tudo para vocês. Eu não gosto muito de ler. Aqui tá. Homonímia. Tá vendo? Então isso é importante. Vocês não podem abreviar nada. Outra parte importante, aqui não vamos entrar ainda naquela parte que tem aquele debate. Vamos com o sexo masculino e feminino primeiro. Em semiologia médica vamos deixar para aquele debate. O sexo é um elemento super importante. O paciente é o sexo masculino, o sexo feminino, porque ajuda. Vocês já sabem toda a patologia cirúrgica, você também é internado em clínica cirúrgica. Chega um paciente, sexo masculino, sexo feminino, isso vai te orientar a certas patologias. Vamos supor, chega uma paciente, sexo feminino, uma mulher. Aí eu vou pensando em patologias cirúrgicas que são mais frequentes na mulher. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Que eu vou estudar também com vocês. Esse aqui, não leiam, já leram, já, sem querer quando eu falo isso. Que patologia é? Aí, hernia, nosotros decimos, está bien, pero en Paraguay decimos hernia hiatal. No está mal, hernia de hiato. ¿Sí? Entonces, hernia hiatal tem vários tipos, aqui eu tenho 2 tipos. Tá? São 4 tipos de hernia, isso eu vou ensinar para vocês. Vou falar para vocês. Hoje vamos fazer história clínica paciente com hernia. E vamos colocar se a paciente que vamos fazer com hernia, a frequência é mais no sexo masculino ou feminino. Eu já me entreguei. Sexo feminino. Hernia hiatal é mais frequente em sexo feminino. Mais frequente, não significa que um homem não possa ter. Entende? Então aí eu já vou pensando. Se é hernia hiatal, é mais frequente em sexo feminino. Claro que eu vou explicar o porquê, por exemplo. Por que a hernia hiatal é mais frequente na mulher? Pode ser, não somente isso. Outro? Não. O homem come mais. Eu, para ver, está indo. Claro, por isso que eu vou explicar. Não. Por el aumento de la presión intraabdominal. A mulher, durante a vida da mulher, sofre mais aumento da pressão intraabdominal. Por exemplo, quando está embaraçada, que a gente fala. Então, se embaraçou, vai sofrer um aumento gigantesco da pressão intraabdominal, tá? E se ela tiver essa predisposição genética, o hiato estiver meio defeituoso, vamos falar, aí, tem. Aqui vamos ver, aqui foi o esôfago. Aqui é esse lindo, eu gosto mais desse. O fundo gástrico passa para onde?
pro tórax. Entende? Por que passou pro tórax? Uma das causas é aumento da pressão intra-abdominal. O que leva ao aumento da pressão intra-abdominal? Aí vocês falaram, por exemplo, embaraço, tá? Mala alimentação, la obesidade, constipação. Sim, há muitíssimo que leva ao aumento da pressão. Eu só coloquei um exemplo. Então, sexo sí es importante, muy importante. Es un elemento orientador, tá? Por isso você tem que saber perfeitamente as patologias cirúrgicas mais frequentes. Esse aqui é epidemiologia do livro. Esse aqui é mais frequente no homem, esse aqui é mais frequente na mulher. Isso é super importante. Bem? Então, prestem bem atenção que no final da aula tem quiz. Então, eu coloquei alguma perguntinha, tem no final da aula. Certo? Prestando atenção. Eu gosto de quiz. Tem um ponto no final também. Não, ponta não. Eu tenho um pouco, 5 pontos só, não posso dar ponta. Aqui coloquei. Então, sexo ok, né? Sexo é um elemento orientador. Esse aqui também ajuda muito. Idade. Edad que a gente fala, né? É outro elemento orientador de suma importância. E coloquei um caso aqui para vocês. Olhem para essas 3 imagens, tá? Identifiquem a patologia, eu explico porque a idade me ajudou muito. 3 segundos. Que patologia é? Anatomia patológica é isso aqui. 1, 2, 3, então morreu. Quanto? Não, anatomia patológica é. Não, mas o nome da patologia. Não? Alguém tem uma coisa? Acontece? Oi? Não, tá longe. Não é um martelo. É que aqui, por isso eu vou explicar para você também. Por isso o primeiro caso que eu vou pegar para fazer a história clínica com vocês vão cansar e vão ter uma história clínica perfeita, entre aspas. Esse paciente com apendicite, ele vai ter tudo. Vai ser aquele paciente com a cronologia lá. Náusea, vômito. Vamos fazer um paciente perfeito com apendicite. Por mais que no hospital às vezes não é assim, né? Mas vamos fazer um perfeito. Esse aqui é apendicite. Tá? Por que apendicite? Vou mostrar para vocês. Não precisa copiar, só aqui, tá? Nada hoje vamos copiar. Este aqui é um apêndice normal. Normal. Eu peguei, ó, esse aqui é o seco, esse aqui é o apêndice, eu peguei e cortei aqui, tá? Você cortei e estou olhando por cima, assim. Esse aqui é a luz da apêndice, luz. Olha só, uma pessoa nova, idade, uma pessoa nova, jovem, tá? Depois fala para dormir, outro livro já fala quantos anos mais ou menos. Tem esses, vamos chamar rabo, tem esses negocinhos aqui. Viram? Como se chamam esses negocinhos? Eu já vou falar. Se chamam folículos linfóides. Folículos linfóides, tá? Então uma pessoa nova tem folículo linfóide. Você vai ver que com o tempo, por exemplo, o paciente já com 50 anos, segundo Mitchell, aquele livro de cirurgia, fala que esses folículos já estão quase ausentes, ou seja, já não tem, tá? Você aqui, imaginem só. Já não tem essa bolinha, já não tem folículo, tá? Professor, o que tem a ver isso? É que vocês têm que lembrar da patologia cirúrgica, que uma das causas e das principais causas da apendicite é o quê? Principal causa da apendicite, além do fecalito que todo mundo gosta dele, tá? É a hiperplasia ou hipertrofia. Hiperplasia aumenta o número, hipertrofia aumenta o tamanho. Aqui acontece os dois. Acontece a hipertrofia desses folículos e acontece também a hiperplasia. Então vamos colocar assim, tá? Hiperplasia e hipertrofia é os folículos linfóides, tá? Então assim, apendicites, uma das causas é que esses folículos vão aumentar, tá? De número e de tamanho. Vamos fazer simulação. O que está acontecendo? Hiperplasia, hipertrofia dos folículos linfóides. Olhem só. Isso no paciente. Aí que vai causar obstrução, tá? Obstrução. Por isso que a idade é importante, porque o que acontece? Uma das causas da apendicite, e vocês vão ver que não é o fecalito o principal. Vamos estudar. O principal lá em cima é hiperplasia e hipertrofia do folículo linfóide. E quem que tem muito folículo? Paciente jovem. Porque paciente mais idade, 50 anos para frente, folículo ausente. Então, eu sofri uma infecção aqui na região abdominal que levou a uma hiperplasia no folículo linfóide. E isso me levou a uma obstrução da luz do meu apêndice. Viram como obstruiu aqui? Olhem só aqui os folículos. Obstruiu. A luzinha que ficou. Aqui quase não tem luz. Eu só de olhar. Esse aqui é um apêndice normal. Esse aqui é um apêndice patológico, apendicites. Qual a causa desse aqui?
hiperplasia, hipertrofia do folículo linfóide, a principal causa, tá? Depois vem o recalito, que todo mundo gosta, como falei, tá vendo? Então, isso acontece em quem? Em paciente jovem. Por que acontece em paciente jovem? Porque o paciente jovem que tem folículo, o paciente idoso não tem folículo. Mas, professor, o paciente idoso não pode ter apendicite? Pode, é mais difícil, tá? E se for o dele vai ser por recalito, o dele pode ser por um corpo estranho, entende? Então, mas a principal causa é isso, hiperplasia do folículo linfóide. Por isso, nosso primeiro caso vai ser apendicite. Vamos estudar perfeito apendicite. Vamos virar craque. E todo paciente vai ter apendicite pra gente. Ninguém vai ter, mas vai ser apendicite. Ficamos traumatizados. Eu fiquei traumatizado com um monte. Até agora eu tenho pesadelo. Então, edad é importante, é super importante a edad. Você tem que saber em que paciente, jovem, anciano, mais frequente a enfermedade. Então, paciente jovem, chegou, me duele aqui, pensamos em apendicite. Paciente mais anciano, idoso, chegou, me duele aqui, lado esquerdo. O que pensamos? Não, tem Lado direito. lado esquerdo, tem lado esquerdo. Não confunda o lado. Pode ser minha paciente idoso. Não, não é ruim. Pode ser, só que é na mais frequente lado direito. Tá do ar? Intestino, diverticulitis. Isso que eu vou ensinar para vocês. Paciente cólera, pode ser. Paciente cólera, apendicite. Paciente idoso, diverticulitis. Entende? E claro que sempre devemos saber diagnóstico diferencial. Temos que saber a patologia daí, vamos saber sempre 5 diagnósticos diferenciais. Por exemplo, aqui eu estou suspeitando de apendicite. Eu vou pedir 5 diagnósticos diferenciais. Era meu erro, eu só sabia 3 sempre. E o doutor pedia, e que mais? Eu já não sabia. Eu começava a chutar qualquer coisa já. Então, 5 diagnósticos diferenciais. Entenderam? Edad, elemento orientador, ajuda muitíssimo, tá? Gostei da imagem. Esse aqui é legal. Olha só. E parece meio que nem importa. Às vezes até pulamos. Ficamos assim como médico interno. Estamos cansados já. Profissão. O que você trabalha? Já está. Nem prestamos atenção na profissão. Eu coloquei aqui. Profissão ajuda muito também, porque algumas patologias, claro que haverá patologia cirúrgica, se relaciona com a profissão. Tá? Esse aqui eu coloquei. Eu gosto de tênis. Tá? Esse paciente aqui, esse desenho aqui, né? Esse paciente jogava muito tênis. Tá? Tem movimento repetitivo. Você está assim, não estou orientando movimento. Estou orientando movimento. O que aconteceu com ele? Qual é o nome da patologia? Aí, está vendo? Entendi túnel do carpo. Então, é um síndrome do túnel del carpo ou do túnel carpiano. Não importa o nome. Normalmente é túnel. Aqui é túnel del carpo. Quando é túnel do carpo, é aqui nessa região. Dá mais problema é aqui, né? Quando é mais velho um pouquinho, né? Essa já é outra patologia. Então, o túnel do carpo tem que ser no túnel do carpo. Oi? Aqui é da epicôndyle, só outro. Porque vocês sabem que, vamos ver, este dá para ver melhor. Perceberam esse ligamentozinho? É que esse ligamento passa aqui, esse ligamento tem nome. Ele passa aqui. E dentro desse túnel que esse ligamento formou, não sei se lembram, passa 9 elementos. Eu não vou pedir o 9. Eu só quero que vocês lembrem o amarelo. Como se chama esse amarelo? Como se chama esse amarelo? Como se chama esse amarelo? Esse que passou pelo túnel. Importantíssimo. Perceberam que ele está fazendo uma cirurgia, né? Então, às vezes chega que o síndrome do túnel carpo é cirúrgico, às vezes. Tá? Chega a esse ponto. É um nervo. Que nervo é esse? Não, o nome dele. Então, mediano, nervo mediano. Quem passa pelo túnel do carpo é o nervo mediano. Aí eu vou ter que desenhar para vocês, assim como essa mãozinha. Esse aqui é o lado direito. O nervo mediano, ele inerva, ele pega esse dedo aqui. Assim, imaginem só. Vamos ver, aqui dá para ver que ele está inflamado, né? Então aqui, esse nervo está sendo comprimido. Então o paciente vai ficar com dificuldade para mover estes dedos principalmente, entende? Então aqui é por sua profissão. Então esse paciente, aqui é difícil, né? Paciente, o que você faz? Eu sou jogador de tênis, certo? Então aí você pensa no movimento repetitivo. Aconteceu comigo. Tinha um ponto que eu dava tanta aula, juro, das 7 até, acho que vai acontecer de novo, 7 até 10 e meia eu dava aula, 7 da manhã e meia da noite.
que eu escrevia sem parar desenhando, que eu tive um início assim do síndrome de Turner. Já não conseguia mais escrever, porque estava doloroso, não conseguia mover, então por movimento repetitivo. ¿Está bien? Entonces, progresión ayuda mucho también, un elemento orientador, por más que consideramos besteirinha no começo. Tá? Depois eu vou dar outros exemplos. Tá? Aqui, importante, olha isso que lindo. Já vamos diagnosticar. Aí, com a procedência, já vamos saber o que é. Procedencia, ¿de dónde es tu paciente? ¿De dónde es tu paciente? La zona geográfica del cual proviene el paciente, dice uno. Le preguntas a tu paciente, ¿de dónde viene? Él te dice, yo vengo, essa aqui lo professor. Vengo de Pará. Es que esa doença aqui es más frecuente en el norte del Brasil. E sempre que eu pergunto para vocês, qual é o norte? Vocês não me falaram. Então eu peguei o mapa do Brasil e vi qual que são os estados do norte. Aí eu já sou brasileiro agora, já sei, podem perguntar. Então, essa doença aqui acontece, é endêmica na região norte do Brasil. Tá? E o paciente pode chegar a esse ponto aqui. Vem que lindo. O que aconteceu com esse paciente aí? Causa Chagas. E eu gostei demais. Eu aqui sou intestino ahora, que eu sou mais entendeu. Então está todo grande, mega. Tá? Porque vocês sabem que deixa mega víscera, mega esófago, mega colon, doença de Chagas, enfermedad de Chagas principal. ¿Está bien? Entonces, eso importó mucho lá. Entonces, claro que van a venir todo con la sintomatología, tudo isso, mas eu só estou falando da procedência. E aqui outra doença, que já está escrito aqui, né? Acalásia. Tá? Na acalásia, vocês sabem que a acalásia, 90% das acalásias são chagácicas. Chagácicas deve ser em português. Ou seja, são causadas pelo Chagas. O que faz esse Chagas, esse trypanosoma cruzi? Olhem só o esfíncter. Aqui está normal. Aqui está o esfíncter. Normal, passa normal aqui. O que aconteceu aqui nessa doença? O esfíncter fica contraído. Falta de repouso. Tá? Então, se ele está muito contraído, aqui começa a dilatar. Imagina se o paciente está comendo, tá? E o alimento, o bolo alimentar não está passando com tanta facilidade. Aqui vai começar a dilatar. O paciente vai ter uma disfagia, aquela dificuldade para a deglução. E pode até ter dor durante a deglução. Como se chama dolor da deglução? Quando disfagia é dificuldade. E dor. Ele não está somente com dificuldade. Ele diz, doutor, a mim me duele. Odinofagia. Então, este paciente vai ter disfagia, odinofagia, essa é a mesma coisa que acontece muito. Imagine um bolo alimentar. Claro que passa um pouco, só que o alimento vem assim. E depois pode subir de novo. Como se chama isso? Quando o alimento, o contenido gástrico, viene regurgitação. Vamos explicar depois a diferença. Regurgitação. É tipo que o boi tem rumiação. Viene a outra ali. Sim. Imagina durante a aula, né? Tudo é na regurgitação que eu vou ter que fazer. Engolir de novo, né? Então, claro que o paciente te diz, doutor, eu sinto que minha comida vuelve, sinto um gosto amargo. E quando ele chega num ponto extremo, o paciente, quando ele dormiu de lado, no decúbito lateral, ele acorda e o travesseiro dele está tudo manchado. Porque ele até dormindo ele teve essa regurgitação. Esse já está num estadio avançado. Porque a acalásia, não sei se lembram, ele tem 4 estadios. Tá? Vamos ter que repassar também. Tá bem? Então, essa procedência super importante. Viu? Nada disso está na prova. O que vai cair já fazer é da clínica, né? Mas é importante explicar. O aluno explicou tudo, então tem que explicar. Aqui diz aí, motivo de consulta. Aqui no livro, não sei se leram, eu tinha dado uma tarefa para vocês lerem, tá? Os 20 motivos de consulta mais frequentes em clínica quirúrgica. Tá? Ou seja, motivo de consulta quirúrgico. Eu escolhi 3 só. Tá? Escolhi dor abdominal. Acho que vocês estão tendo na teoria com o Dr. Hércules semiologia do dolor, já tiveram lá. Vocês já sabem semiologia do dolor. Só que aí, por exemplo, eu vou pegar o primeiro caso para fazer a nossa história clínica, apendicite. Esse paciente começa a sentir dor onde? Epigastro. Então, como um paciente comum vai chegar e vai falar para você? Dor na boca do estômago. Aí, no Brasil, sim, era dolor na boca do estômago. Dolor é, doutor, meu dor aqui, minha barriga. Aqui em Paraguai, era assim, meu dor é mim.
barriga. Entonces, su motivo de consulta es su dolor aquí en su barriga, en su boca del estómago. Entonces, vamos a ter que estudar essa dor. O paciente que já está avançando no seu apendicite, depois, claro, eu examinei ele vai sentir dor aqui e eu vou comprovar com aquela manobra lá, tá? Primeiro eu vou comprimir a palpação, assim, como se chama esse signo? O signo tem nome. A manobra em si não é palpação, a maniobra é palpação, mas o signo tem nome. Como se chama esse signo primeiro que você confunde com esse que a mãe falou? Esse se chama Morphe. Então, Morphe é quando eu comprimo. E o famosão Bloomberg é quando eu Bloomberg, né? Quando eu descomprimo, não confundir, porque o professor pergunta na prática: que signo é esse? Bloomberg. Não, Bloomberg quando é decompressão. Então você não confundiu Morphe com o Bloomberg que vocês falam. Tá vendo? Então, isso é super importante na semiologia. Semiotecnia, lembram? Que semiotecnia são as técnicas que eu utilizo para recolher alguns signos. Tá? Estudamos na aula passada. Então, vamos estudar dor da diferente patologia. Se for uma dor biliar, ele vai sentir uma dor aqui. Claro que vai poder irradiar tudo isso, eu vou explicar. Aqui. Então, claro, esse signo que eu vou fazer vai ter nome também. Tá? Tem vários nomes aqui. Depois, dificultar para a deglução é outro motivo de consulta frequente que eu falei agora. Por exemplo, na acalácia, na hernia hiatal, o paciente pode ter disfagia, dificultar para a deglução. Doutor, me cuesta tragar em Paraguai, não consigo tragar mulher. Tá vendo? Então, outro motivo de consulta. E claro, náusea e o vômito, o apendicite. O apendicite ele pode ter náusea e pode ter chegado a vomitar. Então, tem isso, doutor, eu vengo porque estou muito... esqueci como se fala em espanhol, essa aqui é para a pausa. Como se fala náusea? Náusea é espanhol. Estoy louco, tenho que dormir. Náusea é espanhol, tá? Enjoo é português. Tá vendo? Então, náusea e vômito. Então, o paciente chegou a vomitar e vômito. Então, ele vino por su vômito. Tá vendo? Outro motivo de consulta. Tem 20 no livro. Não precisa decorar. Não vou perguntar na prova quais são os 20 motivos de consulta. Não, porque isso eu vou estudar em cada patologia. Tem que saber a patologia. Tá vendo? Não decora. Medicina não dá para decorar. Decorei para a sua anatomia. Eu já não gosto da aula de anatomia, sério. Eu gosto de isso já agora. É muito bom dar aula disso. Não quero dar aula de... Hoje eu tenho aula de anatomia. Nem fiz minha aula ainda. Falei, não vou faltar. Não gosto. Aqui é para quem perguntou. Dolor abdominal. Ele faz assim, depois eu monto na prática, vou mostrar certinho como podemos fazer também. Eu coloquei todos que vocês devem saber no caso de apendicite. Famosão, Bloomberg. McBurney é o ponto. Lembra o ponto de McBurney? Esse aqui eu errava na teoria. Sabe por quê? Porque o livro confunde. É que você tem que fazer uma linha, né? Da espinha ilíaca anterosuperior até o umbigo. Aí você vai, claro que você não vai no seu paciente, né? Você não faz isso no seu paciente, você vai direto. Né? Na teoria você aprende, na prática aí no laboratório você aprende. Aí você divide ele em 3. E o ponto de McBurney é na união do terço médio com o terço externo, ou seja, aqui. Tá? E aí o professor coloca que é no terço médio, não é no terço médio, é na união desse com esse. Olhem só, aí o ponto. Eu errava isso aqui, era a pegadinha que o professor colocou. Sei lá, a união do terço médio com o terço externo. Eu não vou pedir isso na teoria, eu quero prática, né? Você me mostra o signo de Bloomberg e vocês vão ter que ir lá e eu vou ver onde que você colocar a mãozinha. Entende? Aqui o que colocar, aí memória. Você McBurney é super importante, o ponto. Esse aqui é super importante, SOAS. Do SOAS, não sei como vocês vão ler isso aqui, nós estamos terminando o SOAS. Ele é importante principalmente em caso de apendicite. Em caso de apendicite retrosecado. A apêndice está assim, eu já falei antes. E às vezes a apêndice está assim. Então você pega o seu paciente de decúbito lateral assim inteiro e faz isso. Tá? E aí o apêndice inflamado que está assim, encosta no solo, aquele músculo. Tá? E aí leva o olho. Você faz do outro lado, né? Não tem apêndice do outro lado, né? Não leva o olho. Você vai lá, leva o olho. Super importante, vamos ter que fazer isso aqui também. Todo mundo vai fazer só o famoso, o Blomer. Você vai ter que fazer tudo. Rolsing é aquele do ar. Lembram? Que você comprime aqui, lado esquerdo, e dói aqui, paciente com apendicite, porque o ar, lembra, transita, se mueve de lado esquerdo para lado direito. Você tem certeza que vão falar Rolsing, né? Obturador
recebe esse nome pelo músculo também, tá? Onde você deixa a perna e a coxa da paciente, você quer mais ou menos assim, a coxa você vai empurrar para dentro e a perna para fora, tá? E le duele também dependendo da localização do apêndice, eu vou explicar isso na prática. E esse aqui eu não conhecia, nós decimos chutro, chutro. O que é signo de chutro? Sinal de chutro. O desenho ajuda, mas eu não saberia. Sério, em certos casos de apendicite, vocês sabiam que o umbigo pode ir para o lado direito? O umbigo sofre uma desviação. Claro que o umbigo tem que estar na linha média. Se nós chutro em apendicite, o umbigo se queda hacia o lado direito. É raro, mas temos que saber. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Aí ficamos curiosos, né? Professor, por que o umbigo se mueve? Eu vou explicar na aula de apendicite. Vamos ver. História clínica apendicite. Entendeu? Então, vamos estudar a dor de cada patologia. E a primeira dor que vamos estudar vai ser de apendicite. Tá vendo? Vamos ver por que ele tem essa dor visceral, parietal. Aqui começa a parte já legal. Vamos fazer uma parte que se chama AEA.